Uma das características mais marcantes do universo de Watchmen é que o vigilantismo é ilegal principalmente por aquela sociedade ter tido um histórico de pessoas fantasiadas combatendo o crime, ou tentando. E o terceiro episódio da série tratou de confirmar que isso continua sendo recorrente nesse futuro possível. Por mais que a graphic novel não tenha revertido esse status quo, é interessante a série reafirmá-lo, porque como vemos detetives que possuem liberdade para manterem uma identidade secreta, com fantasia e um nome de herói, entre aspas, além dos próprios policiais usarem máscaras amarelas, poderia haver uma confusão por parte da audiência, achando que 30 anos depois, o vigilantismo voltou a ser bem visto, quando não é o caso. Tanto que vemos a agente especial Laurie Blake armando um esquema para pegar um justiceiro, digamos clandestino, porque ele não era associado à polícia. Era só um sujeito presumivelmente com bastante tempo livre e dinheiro, chamado Mr. Shadow, que se aventura nas ruas e estava espreita no banco só esperando o assalto começar, porque havia sido informado que o roubo aconteceria. Após anunciar que todo aquele cenário era só um pretexto para pegar o criminoso fantasiado, a Laurie atira várias vezes nas costas do marginal, em um primeiro momento, esboçando sadismo e indiferença, quando na verdade, a personagem sabia que ele estava com um traje à prova de balas, indicando sua vasta experiência proporcionada pelo seu passado distante como a vigilante conhecida como Segunda Espectral e mais tarde como agente do FBI, encarregada de capturar mascarados. Curioso que o senador Kinney Jr. se refere a esses indivíduos como ricos otários brincando de heróis, o que acaba sendo uma descrição até bem apropriada. Em outro momento, vemos a Laurie no que parece ser uma cabine telefônica destinada exclusivamente àqueles que desejam se comunicar com o Dr. Manhattan. Ao que parece, o personagem ainda é considerado um ser messiânico, sendo que o Deus Azul não se importa com a humanidade. Porém, poucos, como a própria Laurie, que manteve um significativo relacionamento com ele, têm essa percepção. Vemos a agente Blake tentando contar uma piada para o seu antigo namorado, sobre um pedreiro que é perfeito no que faz, e que tenta ensinar a profissão à sua filha, mas seu projeto não sai como planejado, visto que sobra um tijolo, o que era inadmissível. Assim, a solução da filha foi jogar o único tijolo restante para cima, o mais alto possível. Contudo, a Laurie não consegue chegar à frase de efeito que deveria terminar a piada, então ela decide tentar novamente. Dessa vez, a anedota é sobre 3 vigilantes, que de uma forma ou de outra decepcionaram Deus, e não eram dignos de habitarem o céu. Respectivamente, o Coruja, considerado um mestre em invenções, mas que nunca matou ninguém porque não foi duro o bastante, o Ozymandias, o homem mais inteligente do mundo, que dizimou cerca de 3 milhões de pessoas porque não se faz um omelete sem quebrar alguns ovos, e o próprio Dr. Manhattan, que é indiferente a quantas pessoas assassinou, porque um corpo morto ou vivo possui o mesmo número de partículas. Mas a reviravolta é que o tijolo que a garotinha da primeira piada jogou para o alto cai exatamente na cabeça de Deus e ele morre. Ou seja, é evidente que as anedotas que a Laurie conta através do telefonema ao Dr. Manhattan, tanto a mal-sucedida, entre aspas, quanto a seguinte, não são tão despretensiosas quanto parecem. Pode ser tanto a maneira da personagem representar o modo como seu relacionamento passado com o Deus Azul terminou, pois enquanto o Deus da piada foi para o inferno por causa da ação inesperada de uma mulher, o Manhattan foi para Marte, o planeta vermelho, por causa da Laurie na cabeça dela. Tanto indicar um plano ou uma conspiração já em curso, envolvendo o destino daquele que um dia foi John Osterman. Além do mais, a atitude da Laurie de contar essa piada com várias interpretações e que de certa forma se relaciona com a realidade, ressalta uma característica notável de sua personalidade, o senso de humor excêntrico e o cinismo, atributos memoráveis do seu pai, Edward Blake. É como se ela também tivesse percebido que o mundo é uma piada, e ao ter atingido essa iluminação, percebeu que ser uma comediante seria a única coisa que faria sentido. Lembrando que seu pai, o antigo vigilante conhecido justamente como o comediante, ao contrário do que seu pseudônimo pode sugerir, não era um sujeito engraçado para os outros ao seu redor, mas um indivíduo extremamente sarcástico e inconveniente, que tirava sarro de tudo e de todos, inclusive de si mesmo, porque dar risada era a única solução viável para ele diante da hipocrisia e violência humana. Quando chega em seu apartamento, Laurie pede para tocar Divo, e finalmente entendemos que o título do episódio, algo como Ela Foi Morta por Lixo Espacial, é uma referência à música dessa banda. No local, observamos que a personagem possui um quadro dividido em 4 partes, onde em cada quadrante é destacado um notório vigilante do passado, Dr. Manhattan, o Coruja, Ozymandias
e ela mesma, nos tempos de glória. A pintura pode tanto ser apenas uma forma singela de preservar as memórias daquela época, quanto indicar uma certa falta de quando ela podia efetivamente fazer a diferença. Inclusive, esse quadro praticamente confirma que o personagem do Jeremy Irons é o Adrian Veidt, revelação que acontece mais tarde no episódio com o velho Ozymandias usando sua tradicional fantasia de vigilante, por causa da semelhança com o desenho. Na cena em seu apartamento, também vemos que a Laurie tem uma coruja, e, obviamente, não é por acaso. Afinal, no desfecho da graphic novel, ela decide ficar com o Dan Dreiberg, vigilante conhecido como o segundo coruja. E a fala do senador Kinney Jr. sobre o presidente poder perdoar qualquer pessoa, inclusive tirar uma coruja da gaiola, apesar do duplo sentido, claramente não foi referente ao animal de estimação da Laurie, mas ao próprio Dan, que muito provavelmente foi preso pouco tempo depois dos eventos finais da história em quadrinhos, por ter violado a lei Kinney, que proibia as atividades de vigilantes mascarados não registrados. É possível que a Laurie tenha conseguido um acordo para se livrar da cadeia, ao aceitar o cargo de agente do FBI, enquanto Dan preferiu permanecer na prisão, talvez para honrar a memória do seu falecido amigo Walter Kovacs, já que não é difícil imaginar o governo pressionando o antigo parceiro do Rorschach a entregar informações valiosas sobre o justiceiro que expôs o grande plano do Ozymandias. E por mais que a coruja em seu apartamento pareça indicar que a Laurie sente falta da companhia do Dan, talvez seja apenas uma forma de aliviar sua possível culpa por algo que ela tenha feito ou deixado de fazer com ele, já que o brinquedo azul que ela carrega em sua mala e o costume de ligar para o Manhattan sugere que a personagem não só continua sustentando sentimentos românticos e desejos sexuais por ele, como indica que sua constante frustração é o resultado de sua ausência. Aliás, o falo que ela carrega consigo é bem generoso, mas considerando que o personagem podia aumentar qualquer parte do corpo, faz sentido ser grande. O episódio também confirma a influência do Diário de Rorschach na criação e ideologia da Sétima Cavalaria, citados como membros da Ku Klux Klan, só que com uma máscara diferente. Também cabe mencionar a frase do chefe do FBI dizendo que ninguém liga para o Rorschach porque eles não estão mais nos anos 80. Falando nisso, a rixa dos supremacistas brancos é exclusivamente com os policiais, pois os agentes federais não sentem a necessidade de preservarem suas identidades. E não só isso, o FBI parece discordar do método de esconder os rostos dos oficiais, ainda mais com uma cor tão vibrante como o amarelo, criado pelo senador Kinney Jr., já que a Laurie, em forma de piada, expressa não conseguir diferenciar policiais de máscara de vigilantes. O ataque de um homem só, ocorrido no funeral do Judge, ressalta como a Sétima Cavalaria possui recursos e são bem preparados, pois mesmo que as pessoas estivessem distraídas justamente pela ocasião, é impressionante e, presumivelmente, exigiu um metódico planejamento. Um dos supremacistas ter conseguido entrar despercebido mostra que talvez eles passem por um treinamento rigoroso, ou apenas tenham a ajuda de um agente infiltrado na polícia. Outro ponto a se destacar dessa cena é que os policiais normalmente já não podem andar armados, eles precisam de autorização prévia, e no funeral estavam recolhendo as armas de todo mundo que entrava, o que era completamente conveniente para o plano dos supremacistas, que queriam apenas sequestrar o senador Kinney Jr. Porém, a Laurie ainda tinha uma arma com ela, evidenciando sua paranoia e preparo. Esse terceiro episódio foi basicamente uma introdução a Laurie, a sua personalidade e a maneira como lida com as adversidades que surgem à sua frente, que na verdade ela encara com bastante naturalidade. Tanto que quando entra na cabine do Looking Glass, ela imediatamente assume o controle, principalmente por ser do FBI, mas também pelo modo como interage com Wade, o deixando até desconfortável com as perguntas e insinuações certeiras, só restando a ele pedir de volta o controle literal, já que o da situação ele não conseguiria. Por fim, o episódio termina como uma espécie de espelhamento reverso com o episódio anterior, onde um carro é alçado por um imã gigante, sendo que neste, um veículo cai do céu. É notável que a intenção não era matar a Laurie, talvez assustá-la ou ser uma resposta, mas não deixa de ser uma alusão ao título e à música sobre a garota que morreu por causa de lixo espacial.